Bom dia, Raquel, tudo bom? Tudo ótimo. Bom dia. Hoje vai ser uma entrevista, né? A gente vai colocar no nosso canal, no YouTube, e vai marcar você como profissional, né? Eu queria que você se apresentasse. Eu sou a Raquel Janot, sou corretora de seguros e eu estou à frente da Ecocente Seguros, uma corretora de seguros que atua aí no mercado há 5 anos, com seguros principalmente de pessoas. Ah, ótimo. Eu vou fazer as primeiras perguntas agora, tá bom? Tá bom. Raquel, conta para a gente o que exatamente é um seguro de responsabilidade civil e por que ele pode salvar o dia ou o bolso. O seguro de responsabilidade civil, na verdade, é uma categoria ampla de seguros que protege pessoas, né, contra ações de terceiros. E essas ações são originárias por quê? Principalmente por erros e omissões cometidos pelos profissionais no exercício da sua profissão. Então, um exemplo, né, é o seguro de responsabilidade civil profissional, I&O, que é o erros e omissões. Ele é específico para profissionais, podem ser pessoas físicas ou através da empresa, que cometam erros e serão acionados na justiça e a seguradora vai defendê-los. Qual que é a diferença entre o seguro de responsabilidade civil IEO, erro e omissões, e o DEO, Direction e Officers? E por Sim. que os executivos dormem mais tranquilos com o DEO? O seguro D&O, ele tem o objetivo de defender pessoas que estão em cargos de gestão, altos cargos, altos executivos, que eles assinam, né, como responsáveis pelas empresas. O objetivo é proteger o patrimônio deles. Por quê? Se a empresa é acionada na justiça, isso acaba refletindo também nas pessoas físicas que estão ali por trás, como principais gestores dessa empresa. Então, ele é um seguro para efeitos assim de atos cometidos, né, pela gestão e que podem refletir então nessas pessoas físicas ali por trás, que são os diretores, os sócios, os conselheiros da empresa. A gente vê bem esse caso agora da Americanas, por exemplo, né? Que as pessoas todas ali, todos os diretores estão envolvidos na denúncia. E então, assim, esse seguro ele protege o patrimônio dessas pessoas, porque se elas forem acionadas na justiça e tiverem, né, que devolver dinheiro, aí elas têm esse seguro para ampará-las. Ah, legal. E resguarda mesmo, né? Resguarda o patrimônio da pessoa física por trás ali da pessoa jurídica. Ah, muito bom, muito bom. Em que situação o seguro de responsabilidade civil é importante para os profissionais? Tem algum exemplo curioso? Tá, vou te mostrar aqui 2 casos, né? Um que é bem fácil de entender. Um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, normalmente, eles trabalham com muitos documentos, eles têm uma responsabilidade muito grande de emitir guias de impostos, né? Então, assim, o que pode acontecer? Um funcionário de um escritório de contabilidade, ele pode cometer um erro de esquecer de pagar uma guia, de esquecer de emitir uma guia, ele pode emitir uma guia errada. Então, assim, tudo dentro de um escritório de contabilidade, pode acontecer várias coisas que podem gerar ônus para o cliente final. Então, eu tive um sinistro, por exemplo, com um cliente que ela emitiu uma guia errada da Receita Federal, esse cliente pagou e não era para ele pagar, e a Receita não quis devolver o dinheiro. Então, aí neste é o tipo de situação que a gente pode acionar o seguro para ressarcir esse cliente final, né? Que seria o terceiro na ação. Aí eu vou dar um outro exemplo agora de um seguro de responsabilidade civil, que não é o responsabilidade civil profissional, e sim o responsabilidade civil geral de prestação de serviços em local de terceiros. Um dos meus clientes é uma desinsetizadora e ela presta serviço para várias empresas na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o que acontece? Um funcionário dela aplicou o produto errado,
que atrapalhou o funcionamento de um equipamento eletrônico dentro de uma fábrica. E esse equipamento ficou várias horas parado por conta desse erro cometido por ele. Nós acionamos o seguro para ressarcir a empresa pelo prejuízo que ela teve por esse problema. Ah, então compensa demais acionar o seguro civil, então. E aí, assim, é importante ficar claro que a gente tem a responsabilidade civil, mas que ela é dividida em vários nichos. O responsabilidade civil profissional, responsabilidade civil D&O e o responsabilidade civil geral, né? Que aí a gente pode pegar a prestação de serviços, pode pegar obras, então é bem amplo o seguro de responsabilidade civil. Todos os tipos de profissionais você consegue atuar com seguro? Não é todos os tipos. As seguradoras, elas têm, cada seguradora, ela tem algumas profissões, às vezes, que ela não aceita o risco ou que ela limita o risco. Então, a seguradora, ela tem maior apetite ou menor apetite pelo risco de acordo com a profissão. Então, assim, por exemplo, a gente tem seguradoras que têm uma amplitude muito grande de profissionais que elas atendem. Entendi. Mas, às vezes, elas vão negar para algo específico. Eu vou te dar um exemplo, né? As profissões que elas lidam com eventos, né, que existe uma expectativa de resultado, ligados à estética. Então, assim, algumas profissões eu consigo atender e outras não. Então, por exemplo, cirurgia plástica é mais difícil de você conseguir atender um profissional. Um profissional que trabalha com reprodução humana é mais difícil também. Não é que é negado em todas, tá, gente? Mas a seguradora, ela vai escolher o que ela vai querer como risco ou não, porque, no final das contas, o risco, se você trabalha com uma profissão que tem uma expectativa de resultado muito grande, como essa área de beleza e a área de estética, né? Dependendo da profissão, a seguradora pode negar, porque o risco realmente se torna muito alto. Muito alto, né? É verdade. Isso que eu ia perguntar. Porque até mesmo as grandes empresas, como a Unimed, os contratos delas são bem restritos, assim, são bem... A gente estava falando disso ontem, na verdade. A Unimed, ela resguarda o médico das melhores formas, das maiores formas, na verdade, né? Porque o risco é muito grande, o risco médico, né? Sim, o risco é muito grande. Mas, mesmo considerando aí esses riscos maiores, né? Eu, por exemplo, eu consigo atender clientes como clínicas de estética, biomédicos, várias profissões. Esse ano eu consegui atender uma profissional que é podóloga, que ela já tinha procurado o seguro de responsabilidade civil, não estava conseguindo fazer, e uma das seguradoras parceiras, ela aceitou fazer o risco dela. Então, ela tem, dentro da área de saúde, ela tem um espectro bem grande de profissionais, então ela tem até quiroprata, ela tem várias profissões, salões de beleza, então eu consigo atender manicure, pedicure, podóloga. Então, tem uma variedade muito grande aí de profissionais que a gente consegue proteger. Legal. Legal demais. Seguro de vida individual, como escolher o melhor? O seguro de vida individual, ele deve ser escolhido de acordo com o perfil do cliente. Então, é igual comprar um carro. Você não vai comprar um carro sem saber as características que você deseja num carro, né? E então, o seguro de vida também. Por quê? Porque o seguro de vida, ele tem várias coberturas. Então, todo mundo conhece o quê? A cobertura mais comum, que é a cobertura o quê? De morte. Sim. Né? Então, a pessoa pensa em seguro de vida, ela lembra da cobertura de morte, mas o seguro de vida individual, ele tem várias outras coberturas que a pessoa pode contratar. Então, eu vou citar aqui uma delas, que é a cobertura de diária por incapacidade temporária. Essa é uma cobertura que ela é feita para profissionais liberais. Caso esses profissionais liberais, no exercício da sua profissão ou não, né, eles tenham um acidente ou uma doença, e eles têm que se afastar do trabalho, normalmente são pessoas que ficam sem renda. Então, vou citar um caso de um dentista. O dentista, ele está ali no consultório recebendo, né, enquanto ele está trabalhando.
Se ele fica afastado do trabalho, provavelmente ele não vai ter renda, a não ser que ele seja funcionário de uma empresa maior que vai continuar pagando. Não é a maioria dos casos, né? A maioria dos profissionais liberais, principalmente da área de saúde, se eles estão sem trabalhar, eles ficam sem renda. Então, esse seguro é para essas pessoas. Por quê? Esses profissionais, eles vão contratar um capital segurado junto à seguradora, e caso eles venham a sofrer um acidente ou uma doença e fiquem afastados por mais de 7 dias, que é a franquia do seguro, a gente entra com a documentação da seguradora para eles ficarem recebendo o capital contratado até que eles voltem a trabalhar. Então, isso dá uma segurança muito grande para essas pessoas. Com certeza, com certeza. E aí, por exemplo, essa cobertura, ela já não é indicada para alguém que seja funcionário de uma empresa CLT. Por quê? Entendi. Se ele ficar afastado, ele vai ficar um tempo, a empresa vai pagar e depois o INSS vai assumir. Sim, né? sim. Então, ele realmente vai ter essa cobertura por ele ser um funcionário, né, de uma empresa, o que não acontece com o profissional liberal, que ele vai realmente ficar descoberto. Então, o seguro de vida, ele tem que ser fruto de uma consultoria com o cliente para eu entender as necessidades dele. Por exemplo, nós temos pessoas que não têm interesse em fazer a cobertura de morte. Por quê? São pessoas que não têm dependentes financeiros. Se eu não tenho dependente financeiro, não tenho filhos, não tenho pais que dependem de mim, mas ninguém depende de mim, para quem que eu vou deixar esse recurso? Sim. Por que eu vou ficar pagando para deixar algo para alguém que não faz sentido? Então, hoje em dia, a gente consegue contratar um seguro de vida sem contratar a cobertura de morte. Olha que maravilha. E isso aí depende muito do perfil do meu cliente. Por isso, eu tenho que entender bem o meu cliente, entender as necessidades e entender as dores também do cliente. Uma das coberturas que a gente trabalha é a cobertura de doenças graves. E a cobertura de doenças graves, ela também é o quê? Independente de eu ter plano de saúde ou não, se eu tiver uma doença grave, que muitas vezes o meu plano de saúde pode não cobrir, mesmo que eu tenha um plano de saúde, ele pode não cobrir um procedimento específico, um exame específico que eu quero fazer. Se eu tenho capital contratado junto à seguradora, eu recebo esse capital apenas com o diagnóstico confirmado daquela doença. Então, se aquela doença está coberta dentro do meu seguro, eu vou receber o capital integral, sem ter que justificar nada para a seguradora. Então, isso dá um conforto muito grande para pessoas que, por exemplo, têm histórico familiar de doenças graves. Né? Vou citar o caso do meu marido. A mãe dele morreu de infarto com 63 anos e o pai dele é cardiopata grave, teve primeiro infarto com 48 anos. Tá. Qual é a maior preocupação dele? Seguro de doenças graves. Sim. E ele tem o seguro dele cobre todas as doenças graves ligadas ao coração. Sim. Então, essa é a dor do meu marido. Isso aí é muito bom para o seu marido e para milhares de outras pessoas, né? Sim, com certeza. A gente que é jovem, assim, a maioria das pessoas, até a pessoa com a idade avançada, não preocupa muito com essas coisas, né? Aí quando vem, que inevitavelmente vem, né? A gente vê aí, ainda mais com esse mundo estressante, aí a pessoa assusta, mas é porque não resguardou antes, né? Nós não temos uma cultura no Brasil de seguros. As Sim. pessoas fazem o seguro do carro, mas não fazem o seguro da própria vida. Então, as pessoas enxergam o seguro do carro, que é um seguro de danos materiais, como sendo importante, mas ela não é porque ela não quer, é porque ela não tem essa consciência de que é importante ela proteger a vida dela também. Com certeza. Então, cultura, o objetivo nosso também é educar as pessoas, trazer essa cultura para o público, porque é muito importante. A gente, enquanto a gente está na nossa fase produtiva, que a gente está construindo patrimônio, que a gente está construindo reserva para realizar os nossos sonhos, a gente tem que ter o quê? Gerenciamento de risco. Então, nesse ponto, gerenciamento de risco, a gente tem que fazer o seguro, porque imprevistos acontecem com todo mundo. Demais. Assim, tem muita gente que
se protege pelo acaso. Então, a pessoa fala assim, não, eu trabalho com limpeza, eu trabalho com tesoura, no caso de um cabeleireiro. Não, eu nunca vou me cortar, não, é só ter cuidado. Eu nunca vou tropeçar, não, é só eu ter cuidado. E aí não pensa a longo prazo, né? Não pensa, tipo assim, num dia mais que você está cansado, ou então num dia que você pode... Acidente. Num dia que você... Acontecem incidentes, e, gente, todos somos humanos, todos cometemos erros. Sim. Acontece. Mas essa frase ficou muito bem posicionada. As pessoas no Brasil preocupam com seguro de carro, mas não preocupam com auto-seguro, né? E aí, olha o que acontece, que ruim. O seguro de carro é muito caro. Por que ele é caro? Porque existe muito sinistro, né? O seguro de carro ele é caro porque tem muito sinistro de acidente de carro, né? De roubo, de furto, não só acidente, não é só batida, mas várias outras situações. Então, Sim. por isso ele é caro, porque há muito sinistro. Então, o risco das seguradoras é maior. Sim. E compensação, então aí as pessoas acham que o seguro de vida é caro também. Na cabeça das pessoas, elas associam, como o de carro é caro, o de vida também, nossa, não tem dinheiro para fazer. E a gente tem, todas as pessoas podem se proteger. Eu fiz recentemente um seguro para a minha manicure, com várias coberturas, ela está assim, rindo de orelha a orelha. Aí, tá vendo? Inclusive, eu consegui colocar diária por incapacidade temporária para ela, porque ela trabalha como autônoma. Se ela ficar sem trabalhar, se ela sofrer um acidente, ela anda de ônibus. Se ela sofrer um acidente e ficar impedida de vir trabalhar, atender as clientes dela, ela agora tem uma cobertura de diária por incapacidade temporária. Ela vai poder ficar em casa recebendo da seguradora. E fora que ela trabalha manualmente. Quem trabalha manualmente tem o risco de ter trabalho repetitivo, né? Quantas pessoas trabalham usando as mãos? As mãos. Quantas profissões, né? Então, assim, a proteção das mãos é muito importante, que aí a gente entra nas coberturas de invalidez, seja temporária ou invalidez permanente. A invalidez por acidente é uma das coberturas, assim, que eu mais indico. Todos os meus segurados têm essa cobertura. Invalidez. E aí, quando a pessoa paga o INSS, não impede de pagar o seguro por fora. Não, não tem nada a ver. Não tem, você pode pagar, ter o seguro e mais, digo mais, o seguro de vida, você pode fazer quantos você quiser. Seguro de vida é um produto que, se a pessoa quiser fazer 5 apólices, ela pode fazer 5 apólices. Olha só. Quais as vantagens de oferecer um seguro de vida em grupos de funcionários? Poxa, agora você entrou em algo que eu gosto bastante de trabalhar também, que é a proteção das empresas e a proteção dos seus colaboradores. O seguro de vida em grupo, ele tem uma grande vantagem, que ele tem um custo muito acessível, e ele é um benefício que a empresa oferece para o funcionário. Além disso, ele muitas vezes, em muitas situações, ele é obrigatório. Então, por exemplo, um posto de combustível, o dono do posto é obrigado a oferecer o seguro de vida para os seus funcionários. Muitos empresários não sabem disso, mas existem acordos, né, sindicais, setoriais, que obrigam empresários de determinados ramos a ter o seguro. Exemplos, então, setor de construção civil, setor de hotelaria, restaurantes e postos de combustíveis, que eu já falei. Então, esses empresários são obrigados a oferecer esse seguro. Então, o seguro, ele protege os empresários e os seus colaboradores. E uma situação muito interessante que acontece, que eu tenho vários clientes nessa situação, às vezes o cliente ele não tem o seguro de vida individual, mas ele pode estar se protegendo através do vida em grupo. Eu consigo fazer um seguro de vida em grupo a partir de 3 vidas. E nessa apólice eu consigo colocar desde o sócio, diretor, gerente, todos os cargos, estagiário, até um prestador de serviços, que está sempre prestando serviço para a empresa, mas não é funcionário, não é CLT, mas ele tem um contrato de prestação de serviço, eu consigo protegê-lo também. E aí, nessa apólice, eu consigo colocar diversas coberturas, e, inclusive, se for a opção, né, do cliente, eu consigo proteger, inclusive, extensivo, cônjuge e filhos.
Então, é bem legal. É uma forma muito boa de proteger, com um custo muito mais acessível do que um seguro de vida individual. Muito bom, muito bom. Muito bom. E como o seguro de vida para sucessão empresarial pode salvar o dia quando o dono da empresa decide aposentar e se ausentar inesperadamente? Bom, então aí estamos falando de duas situações diferentes, né? O seguro de sucessão empresarial é uma modalidade do seguro de vida que ele visa realmente cuidar aí dessa sucessão. Então, é um seguro que é feito com planejamento, né? E ele é estratégico para fazer essa sucessão. O que acontece? Imagina uma empresa que tenha 3 sócios. E ela resolve fazer, então, um seguro de vida para cada sócio. E esse seguro de vida, ele vai ser, o ideal é que ele seja equivalente ao valor das cotas de cada sócio dentro da empresa. Então, vamos supor, uma empresa que vale 1,5 milhão, eu faço um seguro de R$500 mil para cada sócio. O que acontece? Os empresários, quem vai pagar as apólices vai ser a própria empresa, não é o empresário que vai pagar, não são sócios que vão pagar, a própria empresa vai pagar, e vai existir um acordo de sócios falando que, caso um desses sócios venha a falecer, esse seguro vai ser usado para quitar as cotas dele junto à família. Isso é importantíssimo, porque você impede que pessoas estranhas ao negócio entrem na sociedade, você consegue pagar aquela família que depende daquele dinheiro, né? Que ela dependia daquele provedor e, de repente, ela vai ficar sem nada. Então, você consegue pagar sem tirar a capital da empresa. Entendi. Que empresa hoje que guarda dinheiro para quando um sócio morrer pagar a cota? Ninguém faz isso. Nossa. Então, o seguro ele entra como uma forma estratégica de você estar fazendo isso. E aí, a gente consegue fazer esse seguro numa modalidade de um seguro com acúmulo de capital, ou seja, é uma modalidade de seguro resgatável que você está pagando ali pelo risco e um acúmulo de capital. Então, o que pode acontecer? Existem 2 modalidades, né? Então, existe uma modalidade sem ser o resgatável e o resgatável. O resgatável ele é muito interessante para essa situação. Por quê? A empresa está lá pagando o seguro, vamos supor que ela quita o seguro em 10 anos. E ela juntou um capital segurado ali, ela tem o capital segurado desde o primeiro dia que a apólice foi contratada, e ela tem um acúmulo de capital que foi feito durante esse período, durante esses 10 anos. E aí entra a segunda parte da sua pergunta, que você me disse. E se o sócio quiser sair do negócio? Então, vamos supor que depois de 20 anos, um dos sócios quer sair do negócio. A empresa tem um capital acumulado ali para pagar as cotas daquele sócio. Bom demais. Entendi. Não é os outros sócios que vão pagar. A empresa tem capital guardado do seguro resgatável daquele sócio para pagá-lo. Entendi. Para pagar pelas cotas dele sair do empreendimento. Então, o seguro ele pode ser usado tanto para ausência como para sair do sócio da sociedade. O acordo entre a empresa e os sócios no início da empresa, ou isso pode acontecer no decorrer da sociedade? Não, na verdade, o ideal é que quando a empresa, os sócios tomem a decisão de fazer o seguro, eles já façam um acordo de sócios falando, porque assim, quem que é o pagador do seguro é a empresa. Uhum. Então, a empresa vai ser a beneficiária. O Sim. segurado é o sócio, mas a empresa vai ser a beneficiária. Então, ela vai receber o capital e vai pagar a família, por exemplo. Sim. Então, o ideal é que, concomitante com o seguro, já haja um acordo de sócios falando para qual que é a finalidade daquele seguro, né? E também é importante alterar o contrato social da empresa falando que existe um seguro para pagar as cotas dos sócios, ou seja, isso impede que pessoas estranhas à sociedade venham entrar na sociedade e assumir o cargo daquele sócio que se ausentou.
Ótimo, ótimo. Seguro por invalidez, de invalidez. Como ele pode ser o melhor amigo profissional em caso de doença ou acidente? Essa é aquela cobertura que eu comentei com vocês, né? Que é a cobertura de diária por incapacidade temporária. Então, gente, nós temos duas situações que podem acontecer com a gente imprevistas. Uma invalidez temporária por acidente ou doença, ou uma invalidez permanente. Sim. E imprevistos podem acontecer com qualquer um. Então, o que mais tem, que a gente ouve falar de acidentes domésticos com queda, né? Por exemplo, que a pessoa venha ficar incapacitada, muitas vezes permanente, né? Então, assim, são motivos bobos, tolos, mas que acontecem diariamente. É demais. Então, assim, a invalidez temporária, né, seja por acidente ou por doença, ela vai proteger o profissional liberal, aquela pessoa que contratou aquele seguro, porque se ela ficar parada dentro de casa, ela vai estar recebendo um capital da seguradora. Ficou claro. Isso protege a renda da pessoa, porque imagina, muitas vezes a pessoa ela vai ter que usar a reserva financeira que ela tem para poder pagar seus custos, né, para se manter. Então, o seguro, ele protege o patrimônio da pessoa, protege a renda. Vamos planejar hoje para viver tranquilo amanhã. Qual que é o segredo para garantir uma aposentadoria que seja uma época de grandes conquistas e não de sustos? Bom, a previdência privada, ela é um investimento de longo prazo, exatamente para a pessoa aposentar melhor. Porque hoje nós sabemos que já houve reforma da Previdência Social, né? Então, a cada vez mais, não só as pessoas que contribuem como autônomos profissionais liberais, mas até mesmo os funcionários de empresas e funcionários públicos, todo mundo hoje está contribuindo mais e vai ter menos lá na frente. Então, hoje, uma pessoa que começa a trabalhar hoje, o máximo que ela vai se aposentar é pelo teto do INSS. Sim. Depende. Então, se ela... eu ganho 30 mil reais, mas eu vou aposentar pelo teto do INSS. E aí, a realidade é essa. Mas eu não quero me aposentar pelo teto do INSS. Eu quero viver tranquilo. Então, eu tenho que começar a planejar meu futuro hoje. Então, de que forma? Fazendo um investimento de longo prazo, que é a previdência privada. Então, a previdência privada é um produto muito flexível, que eu gosto muito de trabalhar. Por quê? Um seguro de vida, se a pessoa para de pagar, ela perde seguro. Ficar 2 meses sem pagar, ela perde seguro. Ela perde a proteção. A previdência privada, não. Ela é um investimento que eu escolho quanto eu quero contribuir, e se eu precisar, por um tempo, parar de contribuir porque eu estou apertada, eu posso. O dinheiro é meu, vai ficar ali guardadinho, rendendo juros sobre juros. Então, é super flexível. A partir de R$100 eu consigo ajudar alguém já a começar a planejar seu futuro, né? E, assim, o ideal é o quê? Que a pessoa começa jovem, quanto mais jovem ela começar a investir, melhor. Sim. Então, o ideal é que ela comece jovem a investir para esse futuro. E a gente pode fazer simulações. Então, ela fala, eu quero aposentar com 70 anos e eu quero lá na frente estar ganhando R$5 mil por mês. Então, a gente faz a simulação e vê quanto que ela tem que começar a contribuir agora. Pode ser que aquele valor ela não tenha. Então eu vou começar com menos, assim que eu puder, eu vou contribuir com mais. E, ao mesmo tempo, também existe algo que chama-se aporte esporádico. Então, a pessoa pode, anualmente, fazer aportes no seu plano de previdência. E previdência também é algo que a gente pode ter vários. Eu posso ter vários planos de previdência. E aí eu posso, por exemplo, recebi meu 13º, recebi um dinheiro inesperado, não vou gastar ele, eu quero guardar, eu vou lá e coloco no meu plano de previdência privada. Porque eu estou ajudando nessa acúmulo de renda para o futuro. Ótimo, excelente. É isso por hoje, Raquel. Muito obrigado. Gente. Foi ótimo. Foi ótimo, excelente. Não, foi excelente, sério mesmo. Eu adoro falar das coisas que eu faço. Então...